noite a todo mundo. Obrigado pela presença. Só para ficar aqui registrado, né, nós estamos realizando a 3ª edição do projeto Sessão Londrina, que é um projeto viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, a partir de um edital de Londrina, apresentado, lançado pelo município de Londrina. O Sessão Londrina ele tem o objetivo de exibir filmes brasileiros, e a gente quer também, nas próximas edições, trazer produções aqui de Londrina, né? Nós estamos aqui com o Guilherme Peraro, que tem algumas produções aí, esperamos ter aqui nesses debates, nesses lançamentos, uma produção da Quinópolis, e também, se surgirem outras produtoras aqui, a gente também está super aberto para isso. A gente também optou por esse formato, que é um formato que a gente consegue exibir os filmes, conversar com quem fez os filmes, através de uma tela, né, um debate online, e a gente estava até conversando sobre a possibilidade de fazermos uma internacional, né, chamar uns argentinos, trazer um filme argentino, uruguaio, enfim, começar por eles, porque é um formato que, enfim, facilita, né? E para essa 3ª edição, a gente exibiu o filme A Flor do Buriti. É um filme dirigido pelo casal a René Nader e o João, e eles já vivem nessa aldeia há mais de 10 anos. Né? Primeiro, a René tem um processo de relacionamento com os índios Craú ali, de 15 anos. O João já é de 10 anos. O João é um português, né? Ela brasileira, e eles, em entrevista, contaram que esse filme não é um projeto de realização de um filme, faz parte de um processo de vida deles, né? Por exemplo, as filmagens que vocês viram ali, elas foram feitas durante 2 anos. Então, a filha deles tinha 3 anos quando começaram a fazer esse filme, e quando terminou ela tinha 5 anos. Né? Então, é um processo de vida, e, inclusive, eles não estão participando com a gente aqui hoje, porque eles estão na aldeia. Né? Então, há momentos, eles têm uma casa numa comunidade próxima, uma cidade próxima, e há momentos que eles, por resolver certos assuntos, eles estão lá, mas acabou não coincidindo com a data, né, da nossa realização aqui. Então, a gente trocou mensagens com eles ficaram super felizes de ter esse projeto, de exibir o filme aqui em Londrina, mas não foi possível, porque lá na aldeia eles têm uma dificuldade com a questão da internet. Né? Então, a gente convidou, né, a Genilda, que está aqui, Rodrigues, né? Tá certo? Vai me corrigindo, por favor, tá? O Cronin, né, Caingangue, chamo de Kleber ou Cronin? Você pode depois, por favor, me corrigir e fazer a devida contextualização. Né? E nós temos como convidado online o Luiz Mioto. Né? Qual que foi a ideia? Né? A ideia era a gente tentar criar algumas conexões, algumas relações entre esse filme que a gente acaba de assistir agora e o processo aqui. Nós temos, né, os Caingangues que estão na reserva do Apucaraninha, aqui próximo da gente. Certamente eu espero que os nossos convidados aqui possam fazer alguns relacionamentos, né? E a gente tem o Mioto para contar a história da criação do Centro Cultural Caingangue, né? Do processo de audiovisual, do qual vocês dois participaram. Então, e ali, o que é esse filme que a gente acabou de ver, ele trata da memória de um povo originário que são os Craôs, né? Então, essa situação da memória e o audiovisual sendo usado como ferramenta disso, né, isso é uma coisa muito importante. Nós estamos aqui com vários amigos que também fazem parte do LAVE, então nos interessa muito entender como o cinema colabora com esse processo de memória de povo originário, como é o caso dos Caingangues, né? Então, eu vou passar a palavra aqui primeiro para as mulheres, né, para a Genilda, que representa, falar um pouquinho do que ela sentiu ao ver esse filme, de como é que ela vê essa questão do audiovisual, né, contando a história de um povo indígena. Né, e aí depois também pedir para o Cronin se apresentar e para o Luiz. Tá, Luiz? Você está distante, você vai ficar como terceiro aí para se apresentar. 1, 2. Bom, estão me ouvindo bem aí, né? Boa noite, eu sou Genilda, sou indígena Caingangue.
nascida ali no São Jerônimo da Serra, município, mas atualmente eu moro já há um tempo na terra indígena Apucarania. E eu sou uma pessoa que também penso que o audiovisual, para nós, vem a calhar, né? Porque nós somos povos não da escrita, basicamente da oralidade. Então, o cinema vem cair como uma luva para a gente, né? Eu achei que esse é o caminho, é interessante, cultura já, sempre, né? Como disse o colega aqui, né? Porque Caio, é uma pena que a chuva atrapalhou e que não vieram mais pessoas. Perderam ou deixaram de ganhar, né? Porque conhecer o Brasil é fundamental. A gente precisa. O Brasil precisa conhecer o Brasil, né? Eu conheço um pouco dos craôs por causa dos movimentos em Brasília, né? Nunca fui na comunidade deles, mas conheço alguns, até porque também trabalhei 30 anos na FUNAI e não trabalhei só no Sul, então eu conheço um pouquinho de várias etnias. Prazer, né, estar com o Luiz de novo. O Luiz me convidou para ser voluntária em um projeto que, quando eu cheguei a morar em Londrina, já tinha começado, que é o Centro de Memória, CMCK, né? E aí eu perguntei para o Luiz, qual é a minha contribuição? Porque eu gosto de participar de algo onde eu possa realmente participar. Não gosto muito só de passar pelos lugares, né? Então, o Luiz disse, Genilda, você que é uma pessoa que já morou norte, sul, leste a oeste desse país, trabalhando com os indígenas, trabalhando na FUNAI, eu penso que você tem alguma coisa para contribuir, já que você quer ir morar, né, na Apucaraninha. Eu sempre quis morar na Apucaraninha, então eu comecei a participar do CMCK e foi um prazer, está sendo um prazer, né, porque o Luiz, por motivos particulares, esteve aqui para o interior de São Paulo. E eu, por motivos particulares, fui morar na Apucaraninha definitivamente. E então, estou lá no Centro de Memória e prazer dar continuidade. Eu tenho certeza que o Luiz, quando me convidou, ele já sabia desse caminho a ser trilhado. Então, estamos aí, Luiz, muito obrigada pelo convite. Estamos ali, dando continuidade a tudo que você começou. Na verdade, estamos ali. E estaremos ali, dando continuidade à memória e, enfim, à história aqui desse Brasil, do sul do Brasil, dos Caingangues, e ali nós temos Caingangues e Guarani, e também temos ali também não indígena, então eu gosto sempre de dizer que também ali tem mais pessoas, né? Temos não indígenas, embora deva ser o quê? 2%? 1% a 2% de não indígenas, e 98% são Caingangue. Então, é muito bom estar junto desse povo. Cultura já. Esse é o caminho. Obrigada. Aí alguma recara e um acronônimo tem Kaigangine terra indígena Apucarania ontem Yaman acho onde Londrina que é mãe e Tunglin. Boa noite a todos, né? Meu nome é indígena é Cronon, sou da etnia Caigangue. Atualmente estou morando aqui em Londrina mesmo por causa dos estudos. Eu estou fazendo jornalismo, né? Também atuo como coordenador do Centro de Memória e Cultura Caigangue e eu faço também comunicação indígena, não, Olhares Indígenas Comunicação aqui do Sul. E também faço parte do coletivo de juventude indígena que é Caigangue Nenga, é um grupo, não, um coletivo cultural que faz cânticos caigangue, né? Porque a gente valoriza bastante a nossa língua materna, né?
E desde 2013 já tinha esse projeto, né, de projeto para dar essa aula de audiovisual dentro do território indígena, né? Aonde que foi? O Luiz foi na aldeia junto com outros não indígenas para dar esse curso para os indígenas, né? Mas entrei nesse centro de memória, nesse projeto, no ano de 2014, aonde que eu me interessei para registrar a nossa cultura, né? Deixar como tipo filmado, né? Para servir para as escolas, né? Como material didático também. Mas antes disso, eu já sempre desenvolvia a cultura indígena, né, de registrar mesmo. E 2012, entre 2013, eu já fazia parte do grupo, desse coletivo cultural, né? E sempre registrava os momentos dos nossos cânticos, fotografava e colocava na minha redes sociais para essa cultura indígena para eu estar mostrando a realidade da minha cultura para os não indígenas, né? Porque e entrando nesse CMCK, que é Centro de Memória e Cultura Caigangue, pesquisei mais sobre as nossas histórias mesmo, com as nossas cofás, o que é nossos anciões, que a gente fala que eles são nossa biblioteca vivo, né, que existe dentro do território. E também a gente filmava o dia a dia da nossa comunidade e os eventos culturais que acontecia dentro da terra indígena. E também a gente lançou o primeiro documentário que foi longa-metragem, que é em Nossa Casa. Foi o primeiro documentário feito pela, pela, pelos indígenas que trabalhavam no CMCK, né? Mas foi produzido por Luiz e nós da equipe do CMCK, a gente filmou própria a comunidade e ele editou e nós ajudamos com a legenda, né? Porque alguns vídeos, a maioria do vídeo foi falado na linguagem Caigangue, e esse foi o primeiro documentário. Daí depois a gente ganhou um projeto, é Promic, né, Luiz? Promic que a gente ganhou no projeto para fazer 8 curta-metragem também. Daí a minha parte eu fiquei com para pesquisar, para registrar documentar sobre as nossas marcas, né, que a gente utiliza. Daí eu fui pesquisar as minhas duas avós para elas falar sobre essas marcas que a gente utiliza, né, que marca riscado e de 3 bolinhas. Em português eles falam que é camé e cairo, e na nossa língua é ioio e iracutu. Daí a minha parte eu fiquei com essa, né, para registrar e colocar no meu documentário. E cada um escolheu outro tema diferente. Outro documentário dos meus colegas foi sobre o trabalho indígena, que era para a gente mostrar a nossa realidade para os não indígenas sobre o trabalho dentro da terra indígena Apucaraninha, né? Porque os não indígenas têm outro pensamento sobre os povos indígenas ali na terra indígena Apucaraninha. E a gente fez esse documentário sobre o trabalho para mostrar para eles que nós indígenas trabalhamos também, né? Porque alguns não indígenas têm pensamento que os não indígenas não trabalham, que vivem no território, né?
que os indígenas são preguiçosos. Então, a gente quis registrar esse documentário de trabalho para mostrar para os não indígenas ter mais conhecimento sobre a nossa realidade. E também outro documentário foi sobre os artesanatos, e a gente mostrou as artesãs indígenas produzindo o material que é balaio, cestaria, essas coisas. A gente quis mostrar também de como que é o processo de fazer uma cesta assim, né, um artesanato assim. Daí, atrás desse trabalho que as mulheres artesãs realizam, vem todo um processo, né, de como criar, de como fazer esse material, né, para ser vendido, né, de ser comercializado. E atrás disso tem os grafismos indígenas, que para as artesãs tem o significado, e atrás tem uma história também. E também outro documentário que a gente fez é sobre a retomada, que essa retomada é lá perto da nossa aldeia, que os Caigangue estão ocupando um território que é legítimo nosso, que os nossos cofás, nossos anciãos falam que esse fazenda estava dentro do nosso território, e conversando sobre isso, as lideranças, a juventude, os anciões se reuniram para ocupar de novo esse território. E uma do documentário foi sobre isso. E também outro documentário feito pela a equipe que é do Centro de Memória foi sobre gravidez indígena, onde foi dirigido por uma mulher, está gravando como era a maternidade caigangue, como que elas ganhavam, como elas utilizavam as ervas medicinais para é, ganhar o bebê. E o documentário foi sobre isso. E também outro documentário foi sobre as crianças brincando, que a gente queria mostrar a realidade das crianças, de como é convívio dentro do território. E outro foi sobre a história do João Cândido, que ele fala, não, que ele conta a história da avó dele, que sempre, sempre ela viveu aqui, né? No vídeo ele fala que a avó dele foi uma mulher que chegou aqui em Londrina, não sei o ano que ela chegou, daí o filho dele quis gravar o próprio pai contando a história da mãe dele, né? Daí um documentário foi sobre isso. E também cada vez mais o audiovisual está avançando dentro dos territórios indígenas, né? E a gente fala que essas ferramentas, para nós indígenas, são como uma ferramenta de luta agora, né? Por causa dessas tecnologias, celular, câmera, câmera fotográfica, a gente está sabendo utilizar para registrar os momentos nossos, né? Porque os nossos velhos falam que antigamente os não indígenas utilizavam esse tecnologia para registrar a nossa cultura e não devolviam para a comunidade indígena. E hoje nós indígenas que estão aprendendo a mexer com essas tecnologias, nós mesmos, a gente filma, faz um documentários e a gente passa para a comunidade mesmo, passa para a escola, né, para ficar como registro da nossa comunidade, né. E a gente faz cineclube para a comunidade, de ver os próprios indígenas tipo assim, né, no telão, para eles assistir eles mesmos. Daí, no começo, quando eu entrei nesse CMCK, quando eu pesquisei mais sobre
os velhos, eles não queriam dar entrevista para mim, porque eles falavam que eu não poderia voltar com esse material deles, mas eu explicava certinho para eles que eu sou indígena, que eu posso estar divulgando, mostrando a nossa cultura para os não indígenas, e o material, depois de fazer o documentário sobre os anciãos, chamar eles, assistir junto com a comunidade, isso ia fortalecer a nossa cultura, né? Daí eles topavam, e até hoje eu pesquiso essas histórias sobre das nossas anciãs, né, para ficar registrado mesmo. E é só isso. Milton, passo então para você se apresentar e falar um pouco dessa experiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite. Obrigado o Peraro também presente, né? Não sei mais quem está na produção, mas agradeço o evento, né? Tá muito bem produzido, né? Tô vendo vocês perfeitamente aqui, tá? A câmera, né? Eu vi que tem uma câmera também que dá para eu ver a plateia e essa ideia, né? De trazer olha só, tô vendo a galera aqui em cima da câmera. Essa ideia de trazer as pessoas, né? Para debater Agora estou vendo eu, tô vendo eu mesmo. Agora sim. É muito boa e parabéns pela iniciativa, viu? Nossa, parabéns mesmo, tá muito bem feito. E sim, para mim é uma honra, né? Depois da fala da Genilo e do Kleber, gostaria até de saber como é que eu posso contribuir. Mas assim, para mim é muito bom assim escutar a Genilo e o Kleber falando, né, que o CMCK tá forte, firme e a plenos, né, pulmões, né, agindo e retomando. Eu acompanho ali, né, à distância as ações deles e fico muito emocionado mesmo, porque é um projeto, como diz a Genilda, que era uma ideia inicial, uma fagulha inicial, que era voltado para eles se apropriarem e tocarem e se tornar isso que o Kleber descreveu, né, um instrumento de luta, né, de debate de memória, de debater o que é indígena, o que é ser um caigangue, né, e eu acho que eles estão fazendo isso plenamente, assim, isso é muito bom saber que o projeto tomou esse rumo, né. A gente só falando os não indígenas que foram comigo em 2013, o Rafael Rosa e o Eduardo, e depois foi a Fernanda, né? A Fernanda Nasser também presente. E a gente ficou nesse movimento por 6 anos, né? Foram 6 anos, né? 6 anos indo 2 vezes por semana, até às vezes até mais, né? A Genilda sempre junto. Eram 9, 10 indígenas, né? Tinha o Tapixi também, que era o ancião sábio ali da comunidade. Então, que é o pai da Genilda, inclusive, e que nos ajudava, né, a mediar com os mais antigos também. E essa ideia surgiu como, bom, a gente trabalhava em Londrina filmando algumas comunidades e aí me veio essa ideia de fazer um filme sobre os caigangue, né, sobre os indígenas, né? E essa palavra, né, sobre os indígenas já diz muita coisa, né? Cheguei na comunidade tentando fazer um filme, né? E as imagens não saíam com a potência e o encantamento que eu conseguia filmar nas comunidades aqui na cidade mesmo, né, de Londrina. Não conseguia atingir, né? Eram espaços, parecia que era tudo muito difícil de adentrar, né? Principalmente no universo das mulheres, né, caigangue. Então eu não conseguia muito filmar muita coisa que parecesse para mim assim, aqui tem algo verdadeiro, né? Tem um encontro verdadeiro. Até que me caiu essa ficha, né, de que precisava fazer um filme com eles, né? Não sobre eles, né? Nesse sentido, né? Nesse projeto específico, porque acho que todo mundo reconhece a importância de não indígena também fazer filmes sobre os indígenas, né? Como é o caso desse filme do Flor do Buriti, são não indígenas fazendo filmes sobre indígenas, isso também é importante, né? Fundamental, né? Mas esse outro olhar, né, que a gente
trabalhou, que é muito influenciada pelo projeto Vídeo nas Aldeias, né? Então, aí, a partir disso, surgiu inúmeras questões, né? Assim, o financiamento que a gente conseguiu foi, a princípio, com o IBRAM, né? Instituto Brasileiro de Museus, um edital de memória. Depois veio o Profis e depois o Promic. Então, aí também tinha o financiamento da Copel, né? Que a Copel tem uma hidrelétrica dentro da comunidade, paga indenização via projetos, né? Para a comunidade, e esse financiamento também veio muito pelo projeto Vencar, né? Que é bem ali a partir da Copel, né? Junto com a comunidade. Então, tem financiamento em nível federal, estadual, municipal, né? Para a gente teve, né, para a gente conduzir o projeto por 6 anos, né? E aí surgiu várias questões, né, que vocês podem imaginar, assim, no sentido de apresentar a linguagem, né, que o Kleber falou, o documentário. Eu não sei se o Kleber lembra, né, a primeira vez que ouviu a palavra documentário, né, a primeira vez que ouviu a palavra zoom, foco, né, ou legendagem, né, são palavras que não existe assim no Kaigang, né, uma palavra assim documentário, né, zoom, né, foco, legendar, né, não existe essa palavra em Kaigang, mas ao traduzirmos, nesse processo de traduzirmos, né, esses termos, é o que foi justamente fazendo um processo de aprendizado nosso, né, porque eu me coloco bastante como um aprendiz, porque aprendi demais, né, com eles, mas nesse processo de tradução, né, dos termos, né, da linguagem cinematográfica, que foi se debatendo bastante o que é o cinema, a importância do cinema existir ali dentro da comunidade, né, o cinema Kaigang, né, surgiram um cinema Kaigang, né, porque como o Kleber falou, a princípio era essa coisa de trazer exemplos, né, de outros documentários, né, e depois eles acabaram fazendo esses 8 filmes, né, 8 curta-metragens documentários, dirigido por eles, editado por eles, roteirizado por eles, né, que ele descreveu aí, onde eu dei mais uma assessoria técnica mesmo, né, passou a ser assim. E não era só um centro de cinema, né, era um centro de debate de memória, na perspectiva da museologia social mesmo, né, que a gente sempre trouxe essa questão, e aí, né, vamos pensar a memória, vamos pensar a importância da memória para a comunidade, o que é fundamental numa comunidade tradicional, numa comunidade indígena, né, ou quilombola, porque a memória é justamente o que garante a sobrevivência da comunidade, da terra, né, o que demarca a terra é justamente a memória, né, o que garante que eles tenham a terra é a memória, né, então é fundamental o tema da memória, e que seja registrado, que seja pensado, refletido, né? E por isso é um exercício de museologia que partia do audiovisual, mas também trabalhava com fotografias, né, Cleber? A gente foi inúmeras vezes pegar fotos dos antigos, restaurar as fotos, digitalizar as fotos. E também a gente também fez um livro, né? Um livro que eles escreveram, então todas as histórias, recolheram histórias dos antigos. Então era mais do que só o audiovisual, né? Mas o audiovisual sempre foi o centro, né? Do CMCK. Então, muita coisa foi vivida, e o mais engraçado, um ponto importante, assim, só para contar um elemento, assim, a mais, nesse processo de legendagem que o Kleber falou, me veio na cabeça o quanto que a legendagem foi importante para pensar a cultura Kaigan. Então, no processo de legendagem, né, que é alguma coisa bem inusitada, assim, né, no processo que a gente estava legendando junto com eles, eu sentado ali, digitando, né, eles também digitando ali, outro Kaigan digitando, tentando traduzir a palavra que o antigo ali falou em Kaigan, tentando traduzir para o português, sabe? Esse movimento de legendagem, que é um movimento de tradução, né, foi um movimento que eu acho que para mim, assim, foi o momento que eu mais aprendi, porque no vídeo falava um Kaigan, né, uma criança, um adulto, um velho, né, falava, e aí a gente tentava achar uma palavra em português, né, uma frase em português para tentar expressar aquilo que ele tinha falado, e esse movimento era um movimento de muita reflexão. Às vezes a gente ficava horas numa frase, né, pensando, ele falou aquilo, não, mas não quer dizer isso. Então esse movimento da legendagem, olha que inusitado, né, o momento da legendagem do filme foi um dos principais momentos de compreensão, porque tem a ver com o conceito de antropologia, né, que é de tradução, né, que quando a gente faz uma tradução de uma cultura para outra, né, como é que é esse momento de compreensão de uma cultura para outra. E esse momento da legendagem é de tradução mesmo, não é física ali, você está realmente legendando, mas você está traduzindo de uma cultura para outra, né.
Então, e assim, e fico muito feliz, eu acho que o discurso do Kleber está muito consciente, né, da importância disso tudo, e isso me deixa muito feliz mesmo, de coração. E aí eu fico aberto aí para o que eu puder contribuir. Opa, a Mas aí gente aqui tá um dois agradece, Kaigang Luiz. que tem tudo para contribuir, muito mais que eu. Obrigado, cara. A gente aqui agradece e a gente vai continuar a conversa. Só lembrando que A Flor do Buriti, né, que é dirigido pelo casal René Nader Messora e o João Salavisa, ele é o segundo filme sobre o universo Kraô que eles produziram, né? E algo que chama bastante atenção nesse filme é a participação dos indígenas, né? Eles são protagonistas dessa narrativa, não só como personagens, mas dentro da produção. Eles estão encenando ali, né? E isso me chamou muito a atenção, porque é quase uma obra de ficção. Ali a gente tem 80 anos da memória do povo Kraô, né? Então, quando a gente também escuta aqui a Genilda falando, né, o Cronin falando, o próprio depoimento do Luiz, a gente vê o quanto é importante esses instrumentos, o quanto o cinema é um instrumento de registro de memória, né? Como ela falou que ali a cultura é da oralidade, né? Então, o audiovisual ele favorece isso, né? Ao mesmo tempo, se a gente tem a oralidade, a gente tem essa situação da legenda, da tradução. A gente acabou de assistir o filme aqui, 90% com legenda, né? Para poder entender, nós podemos entender. Então, a gente está diante de processos muito ricos, né? E eu queria agora, né, propor a vocês aí que também levantem questões para os convidados ou reflexões, né, a partir do que vocês acabaram de assistir o filme. Quem se propõe a fazer uma fala? Obrigado, Caio. Bom, primeiro, prazer. Meu nome é Guilherme Peraro. Eu sou produtor aqui de uma produtora de Londrina, Quinopus. E, bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né? Com o Mioto também, que faz um tempo que a gente não se vê, Mioto, depois que você nos abandonou aqui. E espero que esteja tudo bem em Ilhabela. E eu conheci o projeto que o Mioto coordenou, né? E eu conheci o Apucarania pela primeira vez com o próprio Mioto, né? Eu fui conhecer lá o projeto, conheci o Kleber lá. Acho que depois gravou um vídeo, né, Kleber, acho que para o Aldir Blanc, não lembro, né? Conheci a Genilda também, não sei se ela lembra desse projeto. Fiquei muito feliz de conhecer esse projeto. E assistindo agora A Flor do Buriti, eu tinha até uma pergunta para fazer, mas depois a Genilda respondeu, né? Os últimos filmes que eu tenho visto com a temática indígena e feito por indígenas, eu acho todos os filmes para mim são excelentes, assim, sabe? E minha pergunta era um pouco em cima disso, né? Por que a qualidade dos filmes com essa temática e realizado, né, dentro das aldeias, por que a qualidade está muito boa? E você respondeu, a oralidade, né, tem tudo a ver. Os filmes que eu vejo, e depois o Mioto pode até comentar um pouco, o Kleber também, trabalha muito a cinematografia, a linguagem cinematográfica em todos os seus aspectos. Tem mudanças de tempo, tem vários silêncios, discursos oníricos, podemos dizer também. O filme ele entra e sai de uma zona espiritual assim que é muito interessante e que a gente vê em alguns cinemas que são altamente falados, né, pelo mundo, e às vezes a gente esquece dessa oralidade que a gente tem aqui. E eu fiquei muito feliz agora de ver o Flor do Buriti, é um filme que mexeu muito comigo, assim, achei excelente o filme. E fica, acho que a proposta até para o Caio falou de passar filmes aqui, a gente tem esses curtas que foram feitos na Apucarania, que são excelentes, eu vi esses curtas, acho que eu vi numa mostra de cinema que foi passada aqui na Festival Quinoarte, né? Mas alguns eu não vi. Eu acho que a gente poderia fazer um aí, né? Se puder, né, Caio? São filmes muito bons com a coordenação do Mioto. A gente poderia rever esses filmes. Tem um longa também, né Kleber? E eu sinto que eles têm
essa mesma pegada dos filmes com a Flor do Buriti. Eu lembro do filme, você falou do Vídeo nas Aldeias, Mioto. Eu lembro do Martírio, que é um documentário acho que é o Vicente Carelli, mais um pessoal que faz junto. Você chegou a ver também, passou no Festival Quinoarte. Excelente documentário também. Enfim, acho que fica eu queria só colocar isso, né? E parabéns por todo o trabalho que vocês vem fazendo na Caigangue, né? Na aldeia. E que daí gere mais filmes, né? Agora a gente quer ver também mais filmes aí feitos nas aldeias mesmo, né? Acho que agora já tiveram esse primeiro contato e com certeza virão vários filmes aí. Parabéns. Milton, caso queira comentar a fala do Guilherme, fica à vontade também. Só queria comentar um ponto. Eu acho que a Genilda vai falar, Genilda? Não, pode falar, Luiz. Em Posso? seguida, depois de você, eu vou falar. Eu só queria comentar no momento que o Operário foi lá na aldeia, tinha até uma ideia mesmo de fazer uma produção, né, um filme junto ali, né, a gente pensou um pouquinho, o projeto não foi para frente, mas é uma ideia aí que é muito boa, né, o pessoal de Londrina chegar lá e junto com esses produtores indígenas, eu acho que é uma soma que pode dar muito, pode fortalecer muito, né, a comunidade e os produtores de Londrina também, uma troca que eu acho que vale muito a pena. E só comentar sobre a questão da estética dos 8 filmes, eu acho que é uma das características que eram os primeiros filmes que eles estavam dirigindo, né, fazendo, né, claro, mas é muito bonito eles, assim, eu acho que após a finalização dos 8 filmes, eu acho que surgiu ali uma reflexão estética do que é um documentário, o que é um cinema caigangue mesmo. Acho que após a realização dos 8, acho que surge ali mesmo uma compreensão, né, disso. E engraçado, assim, que todos os filmes que o Kleber escreveu, cada um tem a cara da pessoa que realizou, assim, né. O filme que o Joaquim dirigiu, que o Kleber falou que é sobre o trabalho, tem a cara do Joaquim, sabe? O filme do Balaio, né, que a Rosana dirigiu, tem a cara da Rosana. É muito interessante você ver que dos 8 filmes que foram feitos, os 8 têm estéticas muito diferentes, sabe? E os 8 transparece a personalidade de cada um deles, assim, sabe? Por exemplo, só para citar um exemplo, o do filme do Joaquim, que é do trabalho, é muito contemplativo. O Joaquim é um cara muito contemplativo, né? Muito mais calado, assim, né? Um cara que tem um olhar muito poético. E o do Douglas, que fez o pai dele, é um filme sensacional. Ele filmou o pai dele, só que ele filmou todo o discurso que o pai dele falava, toda a narrativa que o pai dele fala no filme, narra no filme, ele incluiu imagens, né, do que ele filmou. Então ele saiu filmando a aldeia a partir do discurso do pai dele para simbolizar imageticamente o que o pai dele estava narrando. Isso é muito interessante, né? Então são coisas assim, para mim assim, são 8 tesouros assim, né? 8 pérolas assim, né? Que nasceu ali na Apucarani. Achei bem bonito. Então, nesse sentido, assim, da estética, né, que o Operário falou, né, são filmes bonitos, eu também concordo, sabe? Acho que são filmes que é muito bonito porque eu acho que a cultura indígena tem uma estética, uma cultura, né, uma estética artística muito desenvolvida já em si, né? Eles desenham muito bem, né? Eles têm a coisa da beleza deles muito bem desenvolvida, né? A pintura, toda a manifestação cultural deles, né? Constantemente, né? Então já é inerente neles vamos dizer assim, uma estética apurada, né? Assim, eu acho, né? Ainda pegando um gancho ali na fala do Luiz, os 8 filmes que foram feitos, é legal que passem em vários lugares, né? Até porque ele ajuda a quebrar preconceitos, que a gente tem sérios problemas com preconceito. Especificamente o pessoal que vive na área urbana, aqui perto da prefeitura, então é bom a gente estar informado de quem somos nós e aonde nós estamos.
E tem vários espaços. É bom que esses 8 filmes sejam amplamente divulgados. Até porque foram feitos com dinheiros, né, do Promic, então também dinheiro público, então retornar para o público é fundamental. Esse é o caminho. E em relação ao que o Cronum disse, que muitas vezes ficam falando que os indígenas não trabalham, é que cada um tem um tipo de trabalho, né? A maioria das pessoas entram às 8, sai ao meio-dia, almoça, volta às 1h30, 2 horas, e ficam e depois saem às 5. Com a gente não é assim. Com a gente é tudo junto e misturado. A gente vai trabalhando e vai se divertindo e vai se educando. Então, nós temos outra forma de trabalhar. Eu muitas vezes dou risada de que queria um não indígena fosse conviver lá na aldeia, eu queria ver se conseguiria, que dá trabalho pra caramba. Às vezes eu fico falando, meu Deus do céu, imagine se trabalhasse. E também a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela fez uma pesquisa, olha, uma pesquisa acadêmica, e que comprovou que os melhores trabalhadores lá daquela região, que trabalham muito no corte de cana, são os indígenas. Pô, se a universidade, se a academia está dizendo que são os melhores e são os que mais cortavam cana, não tem para ninguém, né? Não tem o que falar. E outra coisa, eu estava vendo uma vez um parente guarani lá no Mato Grosso também, e ele falava, engraçado, falam que a gente não trabalha, não trabalha. Mas aí eu pergunto, quem será que inventou o controle remoto? Será que foi um indígena? Para ele levantar, né? Só ficar ali sentado e tá. Então, quer dizer, há umas contradições assim que é basicamente preconceito. E então os filmes vêm a informar, né, as pessoas das culturas diferentes, a sua forma de trabalhar é uma forma, a nossa também é uma forma de trabalho, e todos nós somos muito trabalhadores, todos nós, seja indígena ou não indígena, sem sombra de dúvida. É isso. E também, no ano passado, a gente escreveu um projeto e no começo desse ano deu certo também, né? Daí, depois de abril, aqui em Londrina, a gente está exibindo esses documentários, esses 8 documentários que foi produzido por nós. Aqui em Londrina a gente está exibindo nas escolas, na universidade também, para os não indígenas ver que a gente também tem essa capacidade de ocupar esse território que é nosso também, né? E está quebrando esse preconceito. E a gente está rodando em escola. Hoje eu estava ali na escola infantil, falando sobre os documentários e falando a nossa cultura também. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou um fã de audiovisual e eu queria fazer 2 perguntas, na verdade bem simples, né? A primeira, se esses documentários estão à disposição ou disponíveis em algum local, né, online ou fisicamente. E a segunda é se vocês já pensaram nessas produções, né, especialmente os documentários, como uma forma até jurídica, né, de proteção material de conhecimento tradicional, biodiversidade, etc. Né? Porque parando para pensar, acaba se tornando também uma prova documental da cultura, do conhecimento, da biodiversidade, entre outros. Só para contextualizar, o Lucas é professor em propriedade intelectual, né? Então é um assunto relativamente novo dentro desse ambiente da cultura, mas é extremamente relevante esse ponto, né, esse aspecto. A gente tem o blog, né, que é CMCK Kaigang, e esses documentários estão disponíveis lá.
E também vocês podem colocar no YouTube CMCK Kaigang, daí aparece os documentários. Também a gente tem o Instagram, que é @CMCK_Kaigang, e a gente está publicando os eventos que a gente participa e sempre a gente está ativa no Instagram também. Você sabe que eu nunca atentei pelo que o que o Lucas falou ali, eu nunca tinha pensado nisso, como eu vou começar a pensar com carinho, né? Porque realmente, né? É algo que está por aí e alguém pode. Que legal, obrigada por me trazer essa reflexão, né? E a gente pensar, né? Que isso é assegurar tudo isso e um pouco mais. Mas é isso, gente. E eu convido as pessoas aí para conhecer lá embaixo, né? Bater no Google aí, Salto do Apucarania, deu uma passadinha por lá, que além da beleza do salto, eu digo que é nossas cataratinhas, né? Além do salto, também nós estamos por lá, 2.200 e poucos pessoas indígenas morando naquele território do Apucarania, sendo 3 comunidades, Água Branca, a Sede, o Barreiro e o Serrinha, que é essa última da retomada, a qual nós já falamos aqui, né? Então, vivemos lá, plantamos cultura de subsistência, também temos os royalties da Copel, que é com a produção da energia lá dentro, então nós também sobrevivemos disso, e temos algumas parcerias com as pessoas vizinhas dali também, mas basicamente a gente sobrevive de mandioca, batata, milho e algumas hortaliças, galinha, poucas pessoas também têm porcos, mínimo do mínimo tem gado, que é o caso do tio, né, do tio Pedro, mas isso não dá nem 0,5%. Aliás, eu só conheço uma família que cria lá e também não é um gado, não tem mais do que 10 cabecinhas ali para tirar um leitinho só. Então, estamos ali, vamos lá para visitar o CMCK e para conhecer. Tem muita gente que desce, sai da cidade, vai lá para o Salto, e aí quando desce ou quando sobe, já passa lá para ver a gente. E isso é legal, então fica aí o convite para o povo. Tem um povo de moto também que anda muito por lá fazendo também trilha, né? Tem os ciclistas, eu encontro muito pessoa que está sábado de manhã, domingo de manhã, estão lá andando de bicicleta. Então fica aí o convite para comparecerem lá e estar lá com a gente, ok? Acho que é isso. Tiver mais Bom, alguma pergunta? Certamente todos nós agradecemos esse convite, né? É uma oportunidade. Eu vou aqui me acusar, eu ainda não conheço lá, não conheço o Salto Apucarania, não conheço a reserva, né, o território, mas preciso, né, colocar aqui na minha lista. Mais uma vez aqui destacar que o Sessão Londrina é realizado pelo Espaço Vila Rica, né, com o Rodrigo Fagundes na direção, né, desse projeto. Eu queria mais uma vez retomar o filme A Flor do Buriti, porque esse filme me impactou bastante, né? E me chama a atenção que você, para além de toda essa questão da causa indígena, desses 80 anos de resistência do povo Craô, você ainda tem uma subcamada ali que é a da mulher indígena, né? Ela luta, ela fala, precisamos ir a Brasília, precisamos ver isso, precisamos ver aquilo, ao mesmo tempo ela tem os filhos, ela tem, né, ela está... então, essa subcamada da mulher indígena me chama muito a atenção nesse filme, né, A Flor do Buriti. Não sei se vocês tiveram se isso também impactou de alguma forma, né? E aí tem um momento que ela fala assim: talvez na cidade eu não consiga sonhar, né? E sendo que o sonho para eles ali tem uma outra conotação. Totalmente. Né? Mas isso me traz o momento que a gente, que para muitos, né, a gente teve o êxodo rural, né, há décadas atrás, e as pessoas iam para a cidade porque a cidade proporcionava a realização de sonhos, né? Uhum. E ali ela fala, tudo bem que é uma outra conotação, mas ela fala, talvez na cidade eu não consiga sonhar, né? Então isso me chama muito a atenção
E, enfim, isso só mostra o quanto esse filme é rico, né? Também outra coisa que ali a gente, quando costuma ver filmes com esse perfil, contando filmes etnográficos, você tem mais uma câmera contemplativa, uma câmera que é testemunha das coisas. Nessa, não, a câmera está lá em vários planos, posicionamento diferente, bem próximo das pessoas. E tem coisas que são ditas ali que, para serem ditas com aquela concisão, tem que ter sido ensaiado. Um pouquinho, minimamente, né? Mas sai com tanta naturalidade que você fica na dúvida: será que isso foi ensaiado para ser dito aqui, ou só deram o tema, né, disseram o que se esperava daquela conversa, daquele momento, e a coisa flui, porque está muito bem feito, né? Especialmente aí pelos atores, pelos personagens, né? Então, é um filme que são 2 horas e pouco de duração, mas que traz muita provocação de reflexão, né? São verdadeiros atores ali, você vê, não tem muita coisa ensaiada. Quando assiste os filmes lá de casa também, a gente vê isso. O cotidiano da gente como a gente também é bastante prático, né? É meio natural, não tem nada muito. Vamos ensaiar. Aliás, se a gente ensaiar, acho que não sai legal. O lance é ser natural, e ali a coisa vai fluindo e vai acontecendo, e eu também senti isso bastante. A posição ali da mulher. E também o lance ali da naturalidade ali. E quando ela fala de sonho, eu me lembro que há muito tempo atrás, o meu pai, que hoje tem 86 anos, ele também dizia que quando se dormia e sonhava, no outro dia já ficava pensando: aquele sonho de ontem deve acontecer assim, vai ser assim. Então, tinha um lance de que ele sonhava na noite e no dia seguinte era mais ou menos o que ia acontecer. E embora eu não me lembre se o craô são G, são tronco G também, será? É, né? Então, se eles são tronco G e os cangangues são tronco G também, então, quando eles falam daquele sonho, me remete ao que meu pai dizia. E também quando aquele homem lava a roupa ali e ajuda, lembra que tem ali a mulher com a criança e o homem lavando a roupa? Eu me lembrei dos meus 7, na beira do rio Tigre, que eu nasci entre o Tigre e o Tibagi, e ali também a minha família era daquela forma para lavar as roupas, né, no rio, e tomava banho no rio. Aliás, outro dia alguém fez uma brincadeirinha, tirou, como diz o outro, você está me tirando? E eu não sei o porquê, estava muito frio, né? E agora temos a Copel, é outro tempo. Então eu falei: puxa, se chover não esquenta. Aí a pessoa disse: e como? Tomava banho lá no rio Tibagi, no frio, agora que é um chuveiro quente. Mas é natural, né? Que é outros tempos, né? Então eu me lembrei quando eu vi aquela família dentro da água e lavando a roupa na pedra, sem sombra de dúvida, os meus 7 anos, que já fazem muito tempo. Eu me lembrei dessa cena da minha mãe. E foi legal relembrar. E, embora sejamos diferentes, os indígenas são 305 povos no Brasil, falando pouco mais de 274 línguas diferentes. A gente tem semelhanças, né? Embora craô é craô, cangangue é cangangue, craô é lá de outro lado, cangangue é aqui do sul do Brasil, mas a gente se vê muitas vezes, que se assiste, principalmente se for o grupo G. O Guarani, por exemplo, não é do tronco G, né? Mas então a gente... O que é o tronco, para a gente, assim, se você puder dar uma contextualização. Eu acho que no português, vocês acham que dizem assim: a nossa língua portuguesa vem do latim, alguma coisa assim? É o tronco etnolinguístico, né? E os craôs são, Genildo, são macro-G, tá certo? Então, se eles Tronco etnolinguístico, como ela falou, né? O português veio do latim, assim como o francês. Então, e aí, então a gente vê certa semelhança. Até a linguagem, quando eles começaram a falar ali, a gente falou: nossa, isso parece com a nossa, né?
com a nossa, então tem alguma semelhança. E tem outros também que são são os Gs, principalmente lá de cima. Só um exemplo, eu me lembro que eu conheci o Chavante, trabalhei com os índios Chavante do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul. E aí eles diziam para mim na hora de almoçar, né, eles diziam Tossiraná, né? E para a gente também é mais ou menos isso, tona aqui, tona, vamos, né? Daí eu ficava pensando, putz, esses caras são alguma coisa a ver com a gente. Embora os Chavantes são alto, forte, né? E os cangangues são mais pequenininho e mais baixinho assim, mas eu ficava pensando, e muitas coisas eram muito parecidas com a gente. Mas é isso. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Nós temos um compromisso com o tempo, então o que eu queria fazer é... Você quer fazer uma fala, Cronin? Fica à vontade. Eu vou falar sobre o filme mesmo. Ali traz a realidade do povo indígena. Fala do genocídio, do massacre que aconteceu com o povo Craô, né? Mas aconteceu com vários povos indígenas, né? Esse massacre que eles colocaram no vídeo. E também da mulher indo para o movimento, né? Porque indo no movimentos indígenas, a gente aprende mais coisa, né, sobre os nossos direitos, educação, saúde indígena, e sempre a gente está ativo nesses movimentos que acontecem, né, lá em Brasília, né? Agora no Mato Grosso, não sei se vocês estão acompanhando as noticiários que estão acontecendo com os Kaiowá, né? Os Guarani Kaiowá estão acontecendo aquelas violências que já aconteceu, né? E isso sempre vai continuar, mas a gente fala assim que a gente vai resistir quando alguns não indígenas matar um indígena, já nasce vários lideranças indígenas e que vão dar a continuidade para defender os territórios indígenas, a comunidade. E é só isso. Bom, obrigado pela contribuição. Eu queria passar uma última palavra, né, começando pelo Luiz Mioto agora. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Já deixar informado que nós teremos uma próxima edição no dia 22/8, uma quinta-feira, com o filme Estranho Caminho, dirigido pelo Guto Parente. Esse é mais um filme distribuído pela Embaúba Filmes, que também é distribuidora do filme A Flor do Buriti. Vale aqui destacar também o trabalho do Daniel, da Embaúba Filmes, que vem dando essa força, né, fazendo esse trabalho em prol da promoção, da divulgação do cinema brasileiro. Então, nós também pretendemos, em algum momento, fazer um dos debates com a participação dele, para a gente poder falar sobre distribuição, né, aqui para Londrina, considerando os movimentos que nós temos de produção audiovisual local. Ter esse relacionamento com as distribuidoras também é importante, e conhecer essa experiência também acho que vai ser bem legal, né? Então, dia 22/8 às 19 horas, né, a sessão do filme, e depois o Guto já confirmou a participação no debate via online. Então, agradecer aqui, né, Genilda, agradecer Cronin, agradecer o Luiz Mioto, e eu passo aí para uma palavra final de vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado vocês também. Gente, obrigado, viu, Caio? Valeu. O Rodrigo também, Rodrigo Fagundes, né, pela produção. Vocês não têm ideia do quanto Londrina é maravilhoso, assim, de cultura, né? Quer dizer, eu acho que vocês devem ter, mas quando se sai da cidade, você percebe, assim, né, a potência que tem Londrina. Com todos os problemas, né, que a gente sabe que tem, tudo, né, as dificuldades. E ataque aos Alpromic, etc. Mas a gente vê, assim, para mim, assim, hoje, ó, já estamos aí 10 horas da noite e o dia e a noite fecha para mim com uma imensa felicidade, assim, né, de ter vivido esse momento com vocês, porque me traz toda a Londrina, todo, né, imagina quanto que não vem no meu coração, na minha memória aqui de lembrança, de ver vocês aqui, né, ver o Kleber, ver a Genildo, quanto que me emociona ver eles sentadinhos aí na frente, né, falando dos filmes deles. E para mim, muito, 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 para mim já valeu tudo, valeu meu dia por isso. Obrigado, Caio, de coração.
Bem, faço minhas as palavras do Luiz, né, e é dar continuidade ao CMCK, que foi basicamente iniciado aí pelo grupo de indígena aí, juntamente com o Luiz, Fernanda Nasser, quem mais que era que tinha aqui? Edu, né? Edu também junto, então são pessoas que deram os primeiros passos e catar os frutos. Os frutos estão aqui, Luiz. Pode ter certeza que a gente está dando continuidade e continuaremos. Aliás, que diga-se, né, Luiz, o livro que também foi já feito pelo CMCK. Só lembrar isso também, que o livro também está disponível para baixar no blog do CMCK. É um livro sensacional, esse livro que ele escreveu. Aqui também conta um pouco daquilo que a gente falou e aí com o pessoal da Copel junto, então o livro também está aí contando a história e é isso aí, estamos aí junto e sempre, sempre promovendo aí cultura de todas as formas, é isso, muito obrigada também. Só queria agradecer o convite, né, para falar sobre a nossa cultura também, né? E agradecer o Luiz, que deu esse início, né, para a gente estar, a gente deu a continuidade, né, de fortalecer a nossa cultura. E eu só queria agradecer mesmo.